Saiba tudo sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre o assunto óbvio do dia. Vamos falar sobre esse jogão de bola entre Atlético Paranaense e Flamengo, valendo aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, o jogo de volta. Lembrando que o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2-1 e, portanto, aí leva a vantagem do empate lá para Curitiba. Pelo quinto ano consecutivo, Atlético Paranaense e Flamengo decidem uma vaga na Copa do Brasil. O jogo decisivo acontece nesta quarta, às 9h30 da noite de Brasília, na Liga Arena. É bom vocês saberem disso. Não é mais a Arena da Baixada e nem Estádio Joaquim Américo, que se deve chamar, tá? É Liga Arena. Os naming rights, os direitos de arena foram vendidos para essa empresa aí, a Liga. Então, Liga Arena é o nome do estádio do Atlético Paranaense. Esse jogo aí é a partida de volta das quartas de final. No primeiro jogo, o Flamengo, como já falamos aqui anteriormente, derrotou por 2-1 o Atlético de virada, com Canóbio fazendo 1-0 para os paranaenses, num lance aí bastante discutível. Na minha opinião, houve um tranco do Vitor Roque no pulgar, e aí a bola sobrou para o nosso querido Canóbio fazer o primeiro gol, e aí o Pedro e o Bruno Henrique fazendo os gols do Flamengo, né? Os gols cariocas, tá? O mais querido vai para Curitiba com uma pequena, mas importante vantagem. Pode empatar o jogo. Já o Furacão precisa vencer por, pelo menos, 2 gols de diferença para se classificar direto, já que se o Furacão vencer por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. O que eu acho disso? O Atlético, para que ele possa vencer por 2 gols de diferença, ele vai ter que sair pelo menos por 15 minutos, naqueles 15 minutos iniciais, um pouco das suas características. O Atlético é daquele tipo de time que ele vai para campo para tomar o mínimo de gols possível, tá? Dos seus adversários. Já o Flamengo, não. O Flamengo é um time que propõe o jogo. O Flamengo é um time que sai para jogar, pressiona o adversário. Dificilmente o Flamengo vai ficar acuado o tempo inteiro lá na Arena da Baixada ou na Liga Arena. Mesmo que seja um gramado desconfortável para o Flamengo jogar, já que é gramado sintético. Então aí é um pouquinho desconfortável para o Flamengo jogar lá em Curitiba, tá bom? Bom, e quem se classificar enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Grêmio e Bahia, cujo segundo jogo acontece também hoje, se o tempo deixar, porque tá rolando lá um ciclone extratropical lá no Rio Grande do Sul, e aí a diretoria do Grêmio até avisou a CBF sobre a possibilidade de adiamento do jogo, de repente para amanhã. Então aí o Grêmio podendo ter o seu jogo adiado por conta desse ciclone extratropical. Primeiro jogo de Grêmio e Bahia terminou empatado em 1-1, tá? Então aí podemos ter aí disputa de pênaltis se tiver novo empate. Ao passo que o Atlético vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer, com derrotas para Fortaleza no Brasileirão, já que o Fortaleza ganhou de 1-0 do Atlético lá no Ceará, e o Atlético estava até com um time misto tal, e o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou do Atlético na Copa do Brasil, e um empate de 2-2 com o Palmeiras pelo Brasileirão, onde o Palmeiras saiu na frente, fez 2-0, e o Atlético, que é um time que é reativo nessa hora também, o Atlético sabe muito bem reagir e virar jogos. O Atlético, por exemplo, passou pelo Botafogo na fase anterior
virando o jogo lá em Curitiba. Ele estava perdendo por 2-0 no primeiro jogo e virou para 3-2. E estava perdendo esse jogo para o Palmeiras por 2-0 e empatou em 2-2, tá? E o Flamengo emendou 4 vitórias nessa sequência aí dos últimos 5 jogos. Santos e Fortaleza pelo Brasileirão, e também o Alcas pela Libertadores e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E um empate de 1-1 com o Palmeiras lá em São Paulo, que poderia ter sido muito bem a 5ª vitória seguida do Flamengo. Sendo que em 16 jogos sob o comando de Jorge Sampaoli, o Flamengo só perdeu um jogo, aqueles 4-0 para o Bragantino lá em Bragança Paulista. O jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo vai ser transmitido pela Globo, pelo Sport TV e pelo Premier, tá? E o Amazon Prime Video também transmite a partida. E a escalação provável do Flamengo vai ser essa, ó. Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz ou Léo Pereira, que tá aí voltando de lesão, na zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta no meio, e o Pedro no ataque. Eu apostaria que vai ser Pulgar, Thiago Maia e Gerson numa linha um pouco mais atrás, o Gerson empurrado um pouquinho mais para frente, e o Everton Ribeiro do lado direito e Arrascaeta do lado esquerdo, para auxiliar o Pedro ali como centroavante. E estão fora o Mateuzinho, que está no processo de transição, está voltando de lesão, então daqui a pouquinho o Mateuzinho já deve estar podendo voltar a jogar, e o Bruno Henrique, que está com estiramento no joelho e no tornozelo esquerdos. Bruno Henrique vai ficar aí entre 3 a 4 semanas fora. E o único pendurado do lado do Flamengo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, é o Wesley, o lateral direito. Então, ele que tome cuidado aí para não levar o 3º cartão amarelo. Bom, e o árbitro do jogo é um árbitro bem polêmico para o Flamengo, né? Que é o Braulio da Silva Machado, da FIFA de Santa Catarina. Ele se envolveu aí em algumas confusões em jogos do Flamengo nos últimos anos. Tá bom, minha gente? O que eu acho desse jogo? Eu acho que, como eu já falei aqui, o Atlético vai ter que sair das características dele, que é um time mais reativo, um time que joga mais em contra-ataques, que é mais de não querer levar gols do que de querer fazer, tá? Então o Atlético é assim, então ele vai ter que sair das suas características, e isso pode ser muito bom para o Flamengo. Poderia ser melhor ainda se o Bruno Henrique estivesse à disposição. A pena é que o Bruno Henrique não está à disposição, o Flamengo não vai ter uma jogada de tanta velocidade assim. Mas tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são jogadores de muita inteligência ali no meio campo. Poderá ter o Cebolinha no segundo tempo, o Luiz Araújo, que são jogadores de velocidade também, mas não com tanta qualidade assim, principalmente o Cebolinha. O Luiz Araújo a gente precisa ver mais jogando, e assim, quanto o Bruno Henrique, tá bom? Então, a gente vai, mas a gente volta amanhã com o que rolar do jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá bom? Comente também nos nossos vídeos e, por favor, aí aumente o nosso engajamento no canal Potência Rubro-Negra. E a gente vai, mas a gente volta amanhã, tá bom, minha gente? Tchau, tchau.